sempre me chamou a atenção, né, o projeto, a criação da arquitetura, né, as ciências humanas. Então foi uma coisa que me levou a procurar mesmo, a buscar, sempre foi meu interesse. E cheguei até a fazer exame para a Marinha, mas não passei. E graças a Deus foi até bom, porque quando eu voltei para Porto Alegre, pegando o Itaimbé, enjoei para Chuchu, né? Então foi arquitetura, sempre foi. Ciências humanas, né? Me chamou a atenção. Nunca na minha vida eu pensei em sair lá de Porto Alegre e vir para longe como foi, né? E muito menos ainda ser professor, né? Jamais eu era meio bicho do mato, fechado, né? Eu trabalhava na Comissão Estadual de Cílios e Armazéns, encarregado de negócio de cereais, trigo, construção de armazéns, concertos, balança, enfim, aqueles cílios também aéreos, cílios subterrâneos. Então era essa a minha função lá da arquitetura, né? Quando, minha surpresa, daqui veio a convite. O Dr. Silveira Neto convidou de arquitetos de fora. O interesse do reitor era justamente esses cursos técnicos, né, de fundação. No Rio Grande teve aceitação bastante boa, né? Tiveram outros arquitetos aqui também, alguns ficaram, outros voltaram. Eu fiquei aqui, gostei, vim, me adaptei. Então tinha aquela expressão gaúcha, né? Quando passa o cavalo assim encilhado, ou você monta ou você perde a montaria, né? E eu, quando passou o cavalo encilhado do convite, eu digo não, vou montar, e foi certo, deu certo. Vim para cá em agosto de 64. Nós começamos lá no dia o Monte Líbano, tivemos aula também ali na Benjamin Constant, naquela casa. Então foi em muitos locais a gente, até que o campus depois nasceu e a gente... E o curso de arquitetura era administrado um pouco na parte da engenharia e um pouco na parte das belas artes. Quando fundaram o curso de arquitetura, uniu-se esses dois ambientes para você fundar, e aí iniciou o curso de arquitetura. Então eu trabalho muito com essa questão das heranças culturais, das tradições, né, das questões da arquitetura mais antiga de Belém, pesquisando não só sobre a história do curso de arquitetura, mas sobre vários personagens importantes dessa história, né, dentre eles o mestre Hélio, Alcir Meira, né, outras figuras aí que foram muito importantes para o início, né, da formação de arquitetos aqui no Pará. O mestre Hélio ele tem um papel muito no conteúdo didático que ele trouxe, né? O mestre Hélio ele foi um dos pioneiros, porque quando o engenheiro Camilo Porto de Oliveira ele começou a fazer contatos, né, para trazer os primeiros professores para fundar o curso de arquitetura, que foi fundado em 1964, né? E ele teve muita receptividade na Universidade do Rio Grande do Sul. Então, muitos professores vieram de lá. O mestre Hélio, né, na época todos eram chamados de mestre, né? Tinha essa conotação. Mestre Hélio, né, ele foi chamado para integrar o Departamento de Cultura. Então, nesse Departamento de Cultura, porque o Derende já era mais da área de projeto e o Bodan da área de plástica, que era como é chamado na época a questão do desenho à mão livre. Então, o mestre Hélio ele veio para o Departamento de Cultura. Então, ele ensinava história da arquitetura, história das artes, estética, né, desde o segundo semestre de 1964.
Quando se criou a Universidade Federal do Pará, eu tive professores que eram egressos dos escritórios profissionais. Da minha infância, da juventude, até chegar à universidade, nós tínhamos sempre o professor como aquele mestre intocável, que ficava acima da vista dos alunos. Quando eu comecei a cursar arquitetura, tinha um jovem professor, muito jovem, Hélio Veríssimo. E ele tinha uma coisa muito importante, que era a acessibilidade, ele era acessível a todos. Um rapaz brilhante como arquiteto, mente aberta e que gostava de dialogar com os alunos. Essa acessibilidade que ele trouxe e essa demonstração de que não existe mestre e aluno, todos estão juntos. O que tem conhecimentos maiores está dando para o que não tem conhecimento, algumas lições, mas dentro de uma fraternidade total. Então, isso foi um ponto positivo. O Hélio também foi uma pessoa que nasceu com o dom do professor. Ele nasceu com didática excepcional, que é fundamental. Quem pode ser professor sem didática? Nunca pensei na vida em ser professor, mas depois que assumi a coisa, como eu digo, uma escola sem aluno é uma coisa muito triste, né? Aquele alarido da pessoa, né? Isso faz. Eu digo sempre, você é um pouco vampiro, o professor, porque ele se alimenta, eu acho que se alimenta um pouco da atividade, da energia, dos alunos, né? É uma troca. O que acontece quando uma pessoa sai do seu ambiente, onde ela é acostumada, e chega a outro? Ou ela tenta impor aquela ideia que ela tem de habitação, de vida, de maneira de viver, ou ela tenta se aproximar do que existe e juntar as duas coisas. Eu considero que o que os arquitetos que vieram no início da Faculdade de Arquitetura fizeram foi exatamente isso. A arquitetura é uma formação global, intelectual, né, artística, né, que faz com que nós podemos fazer muitas coisas, mas sempre com um pilar básico que é a arquitetura. Então, essa questão de ter o mestre Hélio, ter uma formação que nós tivemos, que eu tive ainda na faculdade, essa formação mais global, mais abrangente, que ele tem muita história da arquitetura, ele sabia história da arquitetura brasileira, né, que nós tínhamos um grande mestre, o professor Curtis. Então, ele tem essa ideia de mundo para transmitir para o aluno. Então ele dava ao aluno essa possibilidade de entender o mundo dentro de onde ele vivia. E o que ele queria que o aluno dele fosse culto, fosse conhecedor do mundo e não ficasse fechado no seu próprio mundinho, né? Então eu muito dediquei à confecção de slide, fazer coisa, porque você falar sobre uma casa, falar sobre arquitetura romana, falar sobre arquitetura grega, falar sobre arquitetura daqui, né? Sem você mostrar uma imagem, uma coisa, entendeu? Eu catava aquilo para postar no slide, fazer uma coisa para poder projetar, tirar uma foto. Então era tudo mais ligado a essa ideia, né? Mais vale uma imagem do que 1000 palavras, né? E o mestre Hélio, que é o arquiteto urbanístico Hélio Veríssimo, conhecido realmente
como o mestre Hélio, ele foi meu professor aqui na faculdade. E sendo sua aluna, né, assistindo às suas aulas, eu desenvolvi esse gosto pela história da arte e da arquitetura, estética também, e me levou a ensinar a ser professora que sou hoje. Ele é muito apaixonado pela história da arte, a história da arquitetura, a estética. Ele tinha uma forma de ensinar, ele tinha uma paixão pelo conhecimento que ele tinha, né? Como ele transmitia de uma forma tão apaixonada que contaminava os alunos. Não tem nenhum aluno que não faça uma referência e que não tenha saudades da aula do mestre. Eu sempre vi o meu pai ele apaixonado pela faculdade, né? Por dar aula. Então a gente acompanhava, éramos pequenos, mas a gente acompanhava ele corrigir provas. Total, ele foi total dedicado, tanto à família quanto à profissão dele. Porque ele tornou a vida uma opção de arquitetura, mas casado, misturado com uma leveza extraordinária no trato humano. Mestre Hélio foi e é uma figura extraordinária. Tanto que eu posso afirmar que o mestre Hélio foi um dos professores mais homenageados durante toda a vida no curso de arquitetura pelos alunos formados. É um dos professores, talvez um dos poucos professores que se dedicaram a vida toda exclusivamente à missão de ser professor. Praticamente a dedicação foi quase que exclusivamente ao ensino, né? Então deu tudo acomodado, não foi uma aventura assim, de um tiro sem saber onde vai a bala, né? Mais ou menos foi com uma certa pontaria, um certo alvo. Para mim, a arquitetura é tudo.